Oi, gente. Nós fazemos parte do grupo NeuroOn da Universidade Federal do Espírito Santo. Nosso grupo é composto pela Mabile, pela Marcela, pela Sâmara e por mim, Thaís. Abordaremos o tema do lesado medular e atuação fonoaudiológica. Pode passar. Bom, no mundo moderno, está cada vez maior o número de acidentes que levam ao comprometimento da medula espinal. E a medula espinal, ela é uma estrutura pertencente ao sistema nervoso central. Funcionalmente, a medula espinal está envolvida na inervação de músculos cervicais, torácicos, abdominais e dos membros superiores e inferiores. O local da lesão ele pode ser variável, o que também varia a sintomatologia que o paciente apresentará. As lesões altas da medula espinal, elas podem causar diminuição ou ausência de suprimento nervoso para alguns músculos extrínsecos da laringe e músculos respiratórios, levando a uma alteração na movimentação laríngea durante a produção da fala e ao comprometimento da musculatura respiratória. E com isso, diminuindo a capacidade pneumofonoarticulatória e alterando a ressonância da fala. Pode passar. Bom, a disfagia, ela se refere à dificuldade de engolir e é uma complicação bem conhecida da cirurgia espinal após uma lesão na medula espinal. E a pneumonia por aspiração, que é quando o alimento passa da orofaringe para a laringe abaixo do nível das pregas vocais, é considerada a maior causa de mortalidade em pacientes após a lesão medular. E além disso, a proximidade da lesão medular com a cirurgia da coluna vertebral, com os nervos cranianos e também com os músculos vitais que estão envolvidos na deglutição, é também um fator de risco para a disfagia. E a disfagia, ela pode ser acometida através de lesões em todos os níveis da medula, embora ela seja mais comum em pacientes com lesões no nível cervical e naqueles que recebem uma cirurgia de abordagem anterior. E para a maioria dos pacientes, os sintomas diminuem consideravelmente em 2 meses, e aí eles voltam às dietas normais, mas para outros, eles continuam com comprometimentos faríngeos significativos, incluindo uma redução da constrição faríngea, o deslocamento do ocioide e também a abertura do segmento faringoesofágico. Pode passar. Como ocorre? Então, gente, de início, precisamos saber que a cirurgia da coluna vertebral, com abordagem anterior, tem grande probabilidade de ter um impacto além do trauma endotraqueal, do trauma do tubo endotraqueal e da colocação da traqueostomia. As estruturas laríngeas e faríngeas, que incluem os músculos e os nervos laríngeos, são movidos lateralmente para que o cirurgião ele consiga alcançar a coluna cervical anterior. Isso leva a edema localizado, a lesão muscular e a lesão neurovascular. Deficiências motoras e sensoriais de deglutição, elas surgem por alguns fatores, que são por conta da própria lesão medular, por conta da cirurgia, pela utilização da instrumentação durante a cirurgia e também através da lesão nervosa temporária ou permanente, sem esquecer do edema que pode ser ocasionado nos tecidos moles. Por isso, a cirurgia da coluna cervical por via anterior, ela é um fator de risco para a disfagia. Anatomicamente, a faringe e o esôfago estão anteriores às vértebras. Então, durante a cirurgia, pode causar algum grau de compressão mecânica na faringe ou esôfago e, consequentemente, uma alteração das pressões durante as respectivas fases da deglutição. Os músculos envolvidos na deglutição, eles podem ser manipulados durante a cirurgia, de modo que podem ficar inchados, alongados ou perderem sua posição anatômica que suporta, o nosso ato de deglutir. O nervo laringeu recorrente, que inerva todos os músculos intrínsecos do pescoço, exceto o cricotireóide, corre risco de lesão durante a cirurgia da coluna cervical via anterior. E a lesão do nervo laringeu recorrente pode se manifestar como rouquidão ou a disfagia. Aí você deve estar se perguntando, por que a rouquidão e a disfagia podem acometer o paciente? Porque a lesão do nervo laringeu recorrente significa ocorrer um acometimento na mobilidade das pregas vocais e também no esfíncter esofágico superior,
já que é ele que inerva essas áreas. E alguns dos fatores de risco que estão associados à disfagia e que nós encontramos nas diretrizes de prática clínica sobre tratamento respiratório após lesão da medula espinal são a posição da coluna, o choque espinal, refluxo gástrico, gastroparesia, cirurgia da coluna cervical anterior, presença ou não da traqueostomia, o uso de medicamentos que causam uma motilidade gástrica e ou causam náuseas e vômitos, e também uma idade já avançada. E além disso, os tubos de traqueostomia, eles são frequentemente colocados em pacientes com lesão cervical para facilitar a ventilação mecânica. Só que isso pode acabar afetando desfavoravelmente a função da deglutição. E as causas da aspiração podem incluir movimento ântero superior anormal da laringe, pressão subglótica reduzida, reflexos de fechamento laríngeo prejudicados e alterações dos estágios oral, faríngeo e esofágico da deglutição. Passar. E como ocorre a atuação fonoaudiológica? Bom, a atuação fonoaudiológica, ela ocorre tendo como objetivo prevenir e reduzir complicações a partir do gerenciamento da comunicação e deglutição de forma segura e eficaz. A fonoaudiologia, ela atua buscando ampliar os olhares prognósticos com a redução do tempo de internação e reduzindo também a taxa de reinternações por pneumonia aspirativa, contribuindo, então, para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. É importante diagnosticar a disfagia precocemente para iniciar a avaliação e tratamento oportuno por fonoaudiólogos e para prevenir as possíveis complicações pulmonares, as possíveis complicações pulmonares secundárias que podem resultar da aspiração, que é uma sequela da disfagia. As complicações pulmonares mais comuns da disfagia são as obstruções das vias aéreas e a pneumonia. Pode passar. Os pacientes, eles recebem uma avaliação clínica padronizada da deglutição. E agora nós vamos ver um pouquinho mais sobre como essa avaliação ela é abordada. São realizados testes de deglutição com consistências e volumes específicos, podendo ser analisado a presença ou a ausência de itens como o escape oral, o tempo de trânsito oral, o refluxo nasal, o número de deglutições, a elevação laríngea, a ausculta cervical, a saturação de oxigênio, a qualidade vocal, a tosse, os engasgos e outros sinais, como a cianose, a frequência cardíaca e a frequência respiratória. A partir da análise criteriosa da avaliação, é realizada a classificação a respeito da deglutição do paciente, que podendo ser desde uma deglutição normal a uma disfagia orofaríngea grave. E a classificação ela é proposta de acordo com a gravidade do distúrbio de deglutição e direciona o fonoaudiólogo na tomada de condutas. E as condutas elas devem ser dadas de acordo com a classificação da disfagia e incluem a indicação de uma via alternativa de alimentação, como as sondas enterais, gástricas, a terapia fonoaudiológica, podendo ser direta, com o alimento, e ou a indireta, que é sem o alimento. E a alimentação via oral assistida pelo fonoaudiólogo, e isso de acordo com a seleção das consistências. É importante ressaltar que, partindo do raciocínio clínico do profissional fonoaudiólogo, o paciente ele pode receber uma ou mais condutas das que eu citei anteriormente. Pode passar. Agora a gente fala um pouco da fonação, né? A nossa produção da voz. E para que isso aconteça, a gente precisa ter integridade nos subsistemas respiratório, fonatório, ressonante e articulatório. E todos esses sistemas, eles são controlados pelo nosso sistema nervoso. É por isso que a falta dessa integridade, como por exemplo, uma mudança no sistema respiratório, pode reduzir a capacidade do ar e vai consequentemente levar à diminuição da pressão subglótica e comprometimento da fonação. Em pessoas com lesão na medula espinal, a gente consegue observar espectros na necessidade de fala e linguagem, que vão variar desde uma limitação temporária de tratamento a incapacidades graves e possivelmente permanentes.
É por isso que, por conta desses riscos de problemas vocais que podem comprometer a qualidade e da comunicação oral desse paciente, que eles são encaminhados ao fonoaudiólogo para avaliação e tratamento da voz. Na fase aguda, a lesão medular paralisa os músculos respiratórios, tanto os músculos intercostais quanto os músculos expiratórios. Isso pode dificultar a tosse e a eliminação de secreções, além de poder provocar complicações respiratórias, sendo a pneumonia a mais temida. Pode passar. Lesões da coluna cervical entre C1 e C3 envolvem severas restrições à respiração, enquanto aquelas abaixo de C3 mantêm a inervação diafragmática parcial. A paralisia dos músculos intercostais e abdominais gera um impacto na fonação, principalmente na fonação de alta intensidade, devido à redução da pressão expiratória, o que gera menor intensidade vocal. E como foi dito anteriormente, por isso o paciente com lesão medular pode ter problemas tanto na questão da voz, na disfonia, quanto na questão da deglutição, a disfagia. Pode passar. Em um estudo de 2013, que foi realizado nos Estados Unidos, foi relatada sobre a atuação da terapia fonoaudiológica em pessoas com lesão medular. E foi demonstrado que os distúrbios de fala, eles eram mais prováveis por causa dos distúrbios nos subsistemas respiratório e laríngeo. E as disfunções respiratórias, elas podem incluir inspirações superficiais e ou uma diminuição no comprimento e no controle da expiração, enquanto as lesões laríngeas, elas podem ser evidentes em distúrbios prosódicos, ou seja, que estão presentes na fala por meio de acento, de entonação e de ritmo de enunciado. E são evidentes também pelo comprimento da frase, por padrões de estresse e ou variações na frequência e na intensidade. E a paralisia ou a paresia das pregas vocais, elas podem ocorrer devido à lesão do nervo periférico no nervo laringeu superior e ou recorrente, durante uma fusão cervical anterior ou devido também à intubação traumática traqueal. E todas essas situações, de alguma maneira, elas podem ter um impacto negativo sobre a qualidade de vida dos pacientes. E o impacto na produção da fala, ele se diferencia de acordo com a natureza da lesão, pelo nível e pela integridade, e a presença de outros fatores contribuintes, exemplo, a própria paralisia de prega vocal. E já as limitações físicas que afetam os subsistemas que produzem a voz e a fala, por exemplo, o respiratório, podem causar alterações vocais, tendo assim um efeito negativo que é influente na comunicação oral e também nas relações sociais dos indivíduos. E difícil, como falar alto e acabar sendo compreendido em ambientes barulhentos, podem impedir o esforço de comunicação adequada, ou em alguns casos, eles podem limitar a comunicação pretendida, fazendo com que os indivíduos eles parem de usar a comunicação oral por causa de algum desconforto ou também por causa de algum constrangimento. Pode passar. No estudo apresentado por Mara Belal e demais colaboradores de 2021, houve uma ratificação dos pacientes com lesão traumática da medula espinal, cervical e torácica, e os resultados exibiram um declínio na força dos músculos respiratórios, nas funções inspiratória e expiratória. Também foi feita uma avaliação do próprio paciente sobre a sua percepção de desvantagem vocal, e ela se mostrou dentro do padrão de normalidade. O desvio vocal foi caracterizado por leve aspereza e instabilidade, com ressonância laringofaríngea e modulação de frequência moderadamente restrita. Os parâmetros acústicos também se mostraram dentro do padrão de normalidade e o tempo máximo fonatório se mostrou alterado, com diminuição do tempo de fonação. Como consequência, houve o comprometimento do sistema respiratório e também houve resultados ruins tanto no domínio físico
quanto na qualidade de vida desses pacientes. Pode passar. Então, gente, para a gente poder finalizar a nossa apresentação e resumir ela, a lesão medular ela pode acometer uma redução na força dos músculos, inclusive dos respiratórios, o que vai afetar diretamente as funções de expiração e inspiração. E além dessa alteração, também pode alterar os padrões de deglutição e de fonação. E claro, lembrando que o fonoaudiólogo ele é capacitado para agir em todos os níveis de alteração do lesado medular, no que acomete a respiração, a deglutição, fonação, articulação e também outros aspectos que interfiram nas funções estomatognáticas e de comunicação. E é isso, gente. Obrigada pela atenção de todos. Até o próximo vídeo. Tchau!